Olá, seja bem-vindo ao nosso Tete a Tete, mais um episódio aqui para você acompanhar. E sabe que todos os episódios a gente pede para você curtir, compartilhar e comentar, se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que esse de fato é um conteúdo relevante. Você aqui do Maranhão ou do Brasil que está acompanhando o nosso podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque aqui vai ter discussão relevante, bacana, mais uma vez aí levando para esse lado da direita. A gente está recebendo aqui ele, o vereador Marquinhos, do União Brasil, aqui de São Luís, para conversar tete a tete. Seja bem-vindo, vereador, ao nosso podcast. Obrigado, Olavo. É um prazer muito grande estar aqui com você, participando desse podcast. Poder estar interagindo aqui com você, também com os nossos internautas que nos acompanham aí através do YouTube, das redes sociais. Imenso prazer poder estar aqui. Para começar, vereador, vamos falar então do seu trabalho. É o quarto mandato. O vereador, o senhor é um vereador, digamos, bolsonarista, né? Que é da direita, tem essas pautas conservadoras. Como é que essa trajetória até esse momento que o senhor está no quarto mandato com essa visão? Até porque eu quero começar falando dessa questão, porque a gente sabe que o senhor é bolsonarista, mas não tem assim aquela coisa muito forte. A gente identifica, a gente diferencia o vereador Marquinhos pro bolsonarista, né? Bom, Olavo, eu estou no meu quarto mandato. Eu sou um vereador comunitário, né? Eu me sinto um vereador de comunidade que tem um trabalho de base dentro da cidade de São Luís. E graças a Deus eu já estou exercendo o quarto mandato de vereador na nossa cidade. Para mim é uma honra muito grande. E sempre fui pautado, Olavo, por pautas que eu entendo como pautas importantes para mim enquanto cristão, pautas que têm princípios, né? Então, assim, eu não defendo pautas que eu não acredite nelas. Eu não defendo. Então, as pautas que eu defendo, os temas que eu abordo, as lutas que eu travo, todas são por convicção, né? E por convicção de coração e de visão de mundo. Então, eu sou um vereador conservador. Quando a gente fala essa palavra conservador é muito forte, né? Uhum. Muita gente acha que a gente quer ser o dono da razão, o ser humano mais correto do mundo. Todo mundo tem suas falhas, tem seus defeitos. Nenhum homem é perfeito, só Jesus Cristo de Nazaré. Agora, eu, enquanto cidadão, eu procuro trabalhar todos os dias para me errar menos enquanto cidadão. E enquanto vereador, a mesma coisa. E a gente tem contas a prestar com a população, com a sociedade, e a gente tem, digamos, um caminho para percorrer. E esse caminho que a gente percorre, a gente tem que percorrer dando exemplo para as pessoas. Eu que tive a honra de ser o segundo vereador mais votado agora no pleito agora de 2024, com 12.200 votos. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que saber o que a gente fala e aonde que a gente coloca o nosso pé. Então eu sou um político, um vereador, né, conservador, cristão e que defendo pautas que eu acredito. E as pautas do Bolsonaro, a maioria delas, eu particularmente defendo. Por quê? Porque eu acredito. Não estou dizendo que o Bolsonaro é um cara perfeito, que não tem suas falhas, né? Às vezes ele fala coisas assim fora do eixo, mas a gente entende que ele fala mais, que ele acerta mais falando do que errando. Errar todo mundo erra, às vezes a gente se expressa, às vezes a gente fala algo que às vezes às vezes até mal interpretado, mal entendido, mas às vezes com o intuito de fazer o certo. Então, as pautas que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro defende, eu particularmente apoio e acredito na maioria. Tem coisas que ele fala que às vezes a gente para avaliar e, ó, peraí, o Bolsonaro ele deu uma derrapada nesse ponto de vista, deu uma derrapada nessa fala, mas a maioria do posicionamento dele, enquanto ex-presidente, enquanto líder da direita no Brasil, eu particularmente, enquanto vereador de São Luís, tenho o meu apoio. Daqui a pouco a gente vai falar aqui, eu quero repercutir com o senhor, vereador, a questão também da intimação do STF que ele recebeu no leito de UTI e outras tantas pautas da direita que estão nessa semana aí em alta. Mas quero falar agora da lei de proibição do uso de mulheres trans, o uso do banheiro feminino. O senhor botou em votação, seu projeto na semana passada foi aprovado, inclusive nessa semana
Depois do feriadão, teve protesto, teve manifestação lá na Câmara. Teve. Bom, o que acontece, Olavo? Eu apresentei em 2023 um projeto na Câmara Municipal que versa sobre a proibição de pessoas trans utilizarem o banheiro feminino. E muita gente compreende, porque assim, as mulheres, elas não podem passar constrangimento, serem envergonhadas dentro de um banheiro, né? Tem que ser respeitada. E muita gente, eu não estou aqui generalizando, eu não tenho preconceito contra ninguém, eu não sou homofóbico, eu respeito todo mundo, às vezes a gente discorda de algumas situações, mas eu discordo respeitando. Uhum. Então, até tentam me taxar de preconceituoso, de homofóbico, mas eu me conheço, a minha essência, eu sei que eu não sou. Tenho um respeito, né, pelas pessoas trans, pelas mulheres trans, pelas pessoas homossexuais. Eu respeito, tenho muitos amigos que eu tenho carinho e estima e trato com muita decência, com muita consideração. Mas eu não posso concordar e ficar calado sabendo que uma mulher, uma jovem, uma senhora, uma mãe de família, uma adolescente, vai para um banheiro feminino e em seguida entra uma pessoa com órgão genital masculino, se dizendo mulher, e ali vai utilizar o banheiro na frente de uma mulher. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres não concordam com isso, se sente constrangidas e às vezes vai questionar, né? E às vezes é mal interpretada, a pessoa ela quer agredir, ela quer gritar, como já vi alguns fatos no Brasil, né? Algumas pessoas se manifestando, discutindo com as mulheres na porta de banheiro, às vezes em shopping, às vezes em algum ambiente ali que tem um banheiro que é coletivo, que tem masculino e feminino, e geralmente as pessoas trans vão ali para o banheiro ali da feminino. E assim, se a pessoa é trans e fez a cirurgia, tirou o órgão genital dela, eu até concordo que ela vá e utilize o banheiro da mulher. Mas se ela não fez, se ela não passou pelo processo da cirurgia e ainda tem o órgão genital masculino, eu sinto muito, mas ela não pode usar o banheiro feminino. Ela tem que procurar um outro banheiro para ela utilizar. Vereador, mas se eu for para o banheiro masculino, vão me hostilizar e tal. Bom, aí tem que se criar um mecanismo para se construir um terceiro banheiro. Mas não pode ir para o banheiro de mulher, banheiro feminino. Banheiro feminino é para ir para só mulher. Então, quem não for mulher, tem que procurar outro banheiro. A mulher trans, ela fez a cirurgia, não tem mais órgão genital masculino, não. Então, tudo bem. Aí eu particularmente entendo. A lei prevê isso? A lei, ela é clara. Porque assim, quando a pessoa faz o procedimento lá da cirurgia, Uhum. ela, de fato, ela passa por biologicamente, mesmo não sendo mulher, mas ela tem um argumento muito forte para dizer que ela não é mais homem, porque ela não tem mais o órgão genital. Então, por mim, ela pode utilizar o banheiro feminino, mas se ainda tem o órgão genital masculino, tem que procurar um outro banheiro. Entendi. E aí teve manifestações essa semana, né? Como é que o senhor recebeu? Olha, tranquilo, porque é natural, a gente vive num país democrático e as pessoas já têm os direitos de se manifestar, de falar o que sente e o que pensa. Foi lá para a Câmara Municipal um grupo de ativistas, né, dessa pauta e fizeram lá um movimento. Eu particularmente compreendo o sentimento deles, eles estão no direito deles de se manifestar, mas eu, graças a Deus, eu não tenho medo, eu não recuei, não vou recuar, não sou um cara covarde. E a lei já foi aprovada, a gente agora espera que o prefeito sancione a lei, publique, e para que as mulheres da cidade de São Luís possam se sentir seguras quando forem utilizar o banheiro feminino. Só acho que hoje em dia há uma rotulação muito grande, porque por ser da direita, por ser na linha bolsonarista, já tem aquele rótulo, como o senhor falou, que muita gente acaba ali julgando de homofóbico e tal. Então, quando parte de uma lei como essa do vereador Marquinhos, já há aquela... De fato, o Brasil hoje está dividido, Olavo. Essa é a verdade, né? O Brasil hoje, o nosso país, ele está
socialmente e politicamente dividido. Então hoje, ou você é a favor de algumas pautas conservadoras, ou você não é a favor dessas pautas. Quando você não é a favor dessas pautas conservadoras, automaticamente leva a se entender que você tem mais preferência por pautas da esquerda, né? Por pauta da esquerda. Então, assim, mesmo quando eu apresentei esse projeto de lei lá na Câmara Municipal, eu fui questionado, né, por alguns ativistas, né, me procuraram para conversar e eu expliquei qual era o motivo, a razão. Eu sou uma pessoa, como eu falei, eu me considero um político de direita, sou conservador, não escondo isso para ninguém. E assim, a lei que eu apresentei, ela não foi para gerar um fato, uma polêmica dentro da cidade. Não, foi só para garantir às nossas mulheres o direito de utilizar o banheiro e ali não passar constrangimento, não passar vergonha, não ser ali incomodada por uma pessoa com sexo oposto. Esse foi o meu sentimento. Mas depois quiseram me rotular de homofóbico, de preconceituoso, mas esse rótulo não combina, não cola comigo, porque eu me conheço, eu sei que eu não sou, eu tenho, como eu já falei, eu tenho relação, eu tenho respeito, tenho um carinho por pessoas homossexuais, pessoas trans, que eu tenho contato, e me sinto tranquilo com relação a isso. A reação contrária o senhor viu, que é essa manifestação. E a reação favorável? O senhor recebeu pessoas, por exemplo, mulheres, ouviu que diziam, olha, concordo e tal? Em todo lugar que eu ando, tem sempre alguém falando bem, né, da nossa lei. Olha, tá certo, vereador. De fato, tem que estabelecer regras, né? Tem que impor regras ali para garantir a segurança das mulheres, para não deixar as mulheres passarem vergonha, constrangimento. Muitas mulheres também que concordam. Nós fizemos uma enquete, Olavo, 92% das pessoas que participaram de uma enquete de mais de 1.000 pessoas era a favor da lei. A favor da lei. Mais de 92% das pessoas. Então, eu creio que a maioria da cidade é a favor da lei. Vai ter sempre ali as pessoas contrário, contra, que vão estar ali questionando. Contraditório, né? Isso é natural, normal. A gente vive num estado, num país democrata e a gente tem que respeitar o contrário, entender as divergências, mas entender e respeitar. Bom, falando aí em contrário, em contraditório, em opiniões divergentes, deixa eu passar aqui para uma pauta nacional. Ontem, né, quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele foi recebido, quer dizer, recebeu na UTI onde ele está internado, lá em Brasília, uma moça que foi entregar a intimação. O senhor viu esse vídeo? O que o senhor achou ali dessa situação? Olavo, aquilo ali é um cúmulo do desrespeito a uma pessoa. Eu não falo nem a figura do Jair Messias Bolsonaro, porque poderia ser qualquer um outro cidadão brasileiro internado numa UTI, ser notificado pelo oficial de justiça, né? O cara ali com a mão na vela, passar por uma situação que o ex-presidente passou. Eu, particularmente, sou radicalmente contra isto. Essa atitude do ministro, na minha humilde opinião, é uma atitude desumana. Eu sei que se ele pudesse apertar o dedo e fulminar o Bolsonaro, ele já tinha feito isso há muito tempo, desde que Bolsonaro foi para ali, reuniu mais de 1 milhão de pessoas ali no 7 de setembro ali, que falou algumas palavras direcionadas ao Supremo. Ali, nesse dia ali, de fato, houve uma ruptura do Supremo, de uma grande maioria dos ministros com o Bolsonaro, né? E prova de que depois eles tornaram ele réu, tornaram ele inelegível, e aí hoje estão tentando prender ele por ataque aí à democracia, por tentativa de golpe, que a gente sabe que
golpe teria que ter pessoas armadas, teria que ter um exército preparado, teria que ter uma estrutura, uma logística imensa pronta para fazer isso. O senhor não acredita que, de fato, ele possa ter alguma influência nessas pessoas lá do 8 de janeiro, de alguma coisa que tipo, incomodou a eleição, a vitória da esquerda, e, de certa forma, ele teria, o eleitorado dele teria... É natural num país democrático, relativamente como eles dizem, né? Porque hoje a gente já não tem mais democracia no Brasil, porque a democracia está dentro da cabeça do Alexandre de Moraes, ele entende o que é democracia, né? Relativamente ele entende o que é certo, o que é errado, fugindo inclusive do parâmetro da Constituição brasileira, porque se ele fosse respeitar a Constituição, ele nem poderia mandar um oficial de justiça intimar o Bolsonaro, notificar o Bolsonaro dentro de uma UTI, porque a lei não permite. Então não existe mais lei para ele. Então ele é a lei. Então ninguém ousa contrapor ele, desagradar ele, porque não existe. Ele é a lei e ponto final. Então, hoje, num país que a gente vive, que existe uma democracia relativamente falando, né, verbalizando, as pessoas que foram ali para o dia 8 de janeiro, ali foram mais para badernar, na verdade. Né? Não foram para dar golpe, foram para mostrar que estavam insatisfeitos com o resultado da eleição. Isso é natural. Às vezes tu vai lá no Maracanã, ali que tem jogo no Rio de Janeiro, aí junta-se as duas torcidas, às vezes um time ganha, outro perde, aí tem uma confusão, quebra tudo, toca fogo em carro e não sei o quê, aí vem a polícia, o que é que faz? Contém todo mundo, para tudo e tal, às vezes detém, prende, mas no outro dia solta. Às vezes o senhor não acha grave o fato de terem depredado o Congresso, depredado ali o patrimônio público? Acho grave, não concordo com a depredação do patrimônio público. Não concordo, não estou aqui dizendo que foi certo, mas foi feito. Mas isso também não pode querer agora, o Supremo Tribunal Federal querer agora taxar aquele povo de terrorista, de golpista, querendo dar um golpe no Brasil, onde já se viu, não tinha um caminhão de guerra, não tinha um helicóptero, não tinha uma metralhadora, não tinha ninguém lá com arma, com armamento, com estrutura para fazer qualquer operação que viesse caracterizar um golpe militar, um golpe, enfim, um golpe de república. Então, ali foi, na verdade, pessoas se manifestarem e ali no auge do processo, muita gente acabou fazendo vandalismo. Aquilo ali foi vândalos que quebraram ali alguns aparelhos públicos, invadiram o Supremo, quebraram vidraça, quebraram... Então, eu não concordo com isso. Isso aí não tem o meu apoio. Mas também o Supremo Tribunal, não estou aqui generalizando, de maneira muito clara, não estou generalizando, mas a maioria quer a cabeça do Bolsonaro enfincado numa estaca lá na Praça dos Três Poderes. Esse que é o sentimento de uma parte dos ministros que estão ali. O que eles querem, na verdade, é ver a cabeça do Bolsonaro enfincada numa estaca lá na Praça dos Três Poderes para sorrir da cara, porque você viu o próprio Barroso, que dizendo que já tinha vencido o bolsonarista, depois ele falou uma fala, perdeu o Mané. Então você percebe que esses ministros, né, uma boa parte, que eu volto a repetir, não estou generalizando, mas já estão assim com um cunho político. Eles já fugiram da prerrogativa deles de guardião da Constituição, da lei, lá, guardião nosso, da nossa Constituição, para um posicionamento político. Então é lamentável, e dessa forma o Brasil não vai conseguir ter união. Não vai conseguir ter união. Por quê? Porque o povo não é besta. Quem está em casa, que está acompanhando o que o Bolsonaro está passando lá na UTI, tem um sentimento de perseguição. Então isso nunca vai haver se não houver de fato, se o Supremo Tribunal Federal não recuar no sentido de corrigir esses equívocos que eles estão cometendo, o Brasil vai continuar nesse pé de guerra, nessa mesma situação que está hoje. Então é muito complicado. Vereador, essa semana eu vi uma análise que eu parei para pensar um pouco, né? De um lado, a esquerda diz uma coisa, a direita diz outra, muitas vezes até dizendo coisas que o outro não acredita mesmo, assim, veementemente. Por exemplo,
A esquerda acredita que o Lula foi injustamente submetido àquele julgamento. Foi muito rápido, em questão de meses, ou sei lá, poucos meses, ele foi julgado, condenado em todas as instâncias e colocado e preso. Naquela época, diz que o julgamento era injusto, não sei o que mais lá e tal. Justiça agiu, beleza, né? Corrupção é combatida. Aí a bandeira foi essa. E agora, com o Bolsonaro, parece que o filme se repete, mas com outro protagonista. Em vez do presidente Lula, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente. E dizem a mesma coisa, que é um julgamento injusto e muito rápido. Está acontecendo tudo muito rápido. Olavo, é uma revanche, na verdade. Porque quando o Lula foi condenado e foi preso ali pela turma ali de Curitiba, pelo hoje senador Sérgio Moro, pelo procurador... Que, desculpa até lhe interromper, porque assim, depois dele ser juiz, ele de fato entrou para a política, ou seja, será que ele também lá atrás ele já não estava meio que... Por isso que a gente fica assim, eu tô falando só apimentando aqui o negócio, como entrevistador. Porque você vê, por exemplo, que motivação é essa? De repente as pessoas, o Bolsonaro com o que eu particularmente acho que um julgamento não poderia existir do Bolsonaro, independente se é bom ou não, sendo pelo Flávio Dino, que era um adversário dele, e o próprio Alexandre de Moraes, que eles eram desafetos, eles não gostavam do Bolsonaro. Como é que eles vão julgar? Pois é, Olavo. Essas são essas perguntas que qualquer cidadão brasileiro que tem um pouquinho de cérebro na cabeça vai questionar. Como é que o Flávio Dino, como é que o Alexandre de Moraes e como é que o ministro que era advogado do Lula, o Zanin, vão julgar o Bolsonaro com imparcialidade? Não vai ter imparcialidade no julgamento desse. Me perdoam, me desculpam. A gente não precisa aqui estar se iludindo. O Flávio Dino diversas vezes falou de forma muito firme contra Bolsonaro. O próprio Alexandre de Moraes. O Zanin era advogado, foi advogado de Lula, de defesa de Lula. Então há uma revanche nesse processo para exterminar o Bolsonaro, porque não engoliram o fato do Lula ficar preso. Né? Eles colocam isto na conta do Bolsonaro. Colocaram isso na conta. No começo, eles colocavam na conta do Michel Temer, do MDB. Depois que o Bolsonaro ganhou a eleição, aí eles começaram a colocar no colo do Bolsonaro esse revanche de trabalhar para puni-lo. E ainda tem um porém. Eu particularmente, aí eu faço questão de deixar claro, quando o Lula foi preso, o Lula não foi inocentado. Houve um erro processual, por isso que anularam ali a sentença. Mas os crimes que foram ali delatados, que foram averiguados, eles estão aí, prova de que existiram, prova de que houve ressarcimento de bilhões de reais para o cofre público. De onde era esse dinheiro? Se não houve crime, por que devolveram o dinheiro? Por que fizeram delações e acordos e devolveram o dinheiro para o governo brasileiro? Se não houve roubo, se não houve ato de corrupção. Exatamente. Então, assim, são perguntas, são questionamentos, são perguntas que a gente se questiona. Aí, depois que acabou essa confusão toda, eles se armaram e disseram assim, peraí, agora a gente vai mostrar como é que a banda toca. E o ator principal desse novo episódio, desse filme, é o Bolsonaro, que se posicionou, inclusive, de forma muito firme contra o Supremo Tribunal Federal. E aí hoje está pagando um alto preço. Tá? Você está vendo que ele está na UTI com a mão na vela ali, segurando, e ali vive, morre e não vive. E o Alexandre não vai lá e cita ele lá, intima ele, mesmo lá dentro de uma CTI. E uma coisa que o senhor falou que chamou a atenção, não foi agora, não foi recente, né? O senhor chamou o Alexandre de Moraes, o ministro, de um perfil psicopata, de psicopata. E aí? Olha, parando para analisar bem, assim, algumas atitudes do Alexandre de Moraes, dá para perceber, eu particularmente, percebo que não é 100% normal. Tem alguma corrida normal ali com aquele cidadão. Eu vejo que ele não é 100% normal. É o meu entendimento. Da forma que psicopata?
Eu não vou entrar no mérito de ser psicopata, mas eu entendo que ele não é uma pessoa 100% normal. O senhor tem medo de falar alguma coisa e de repente ser preso? Olha, eu não tenho medo de ser preso. Não tenho medo. Não tenho besteira, não tenho medo de ser preso. Eu tenho medo de... Uma retaliação? Eu não tenho medo disto. Eu tenho medo de cometer injustiça contra as pessoas. Eu tenho medo da mão de Deus pesar sobre a minha vida. Eu tenho medo de roubar, eu tenho medo de cometer crimes. Agora, medo de falar aquilo que eu acredito, que eu sinto, eu não tenho medo. Medo de ser preso porque falei o que eu vejo, o que eu sinto, eu não tenho medo, zero medo. Não tenho medo disso, não. Tem que ter firmeza, até porque hoje em dia há muita gente que fala, né? Já houve casos aí de falar e aí depois a situação ficar um pouco mais complicada. Mas vamos para lá. Nesse ponto, pode ter certeza que eu zero medo. Impressão que o senhor recuou aí na sua fala. Não, né? O que eu estou me posicionando é que eu vejo Alexandre de Moraes não 100% normal da cabeça. Eu vejo que ali ele tem um pouco de... Assim, ele está fugindo, está deixando a raiva tomar de conta dele ali para penalizar o Bolsonaro, além do que está amparado na lei e na Constituição. É o que eu percebo, é o que eu vejo. E eu falo isso sem nenhum problema. Até porque a psicopatia é um transtorno da mente ali, né? Não é digamos, um xingamento, assim. Não sei se eu estou falando bobagem, mas é uma condição ali da mente, de alteração mesmo, enfim, de realidade. Vamos deixar aí para os especialistas explicarem. Só mais uma pauta em relação à agenda nacional, a pauta nacional. O Alexandre de Moraes, o ministro, ele divulgou um vídeo em que ele faz a comparação de que no porquê da anistia, se na nossa casa, quem invade a nossa casa, quem depreda, a gente daria anistia. Ele faz essa comparação com o 8 de janeiro. O senhor concordou com isso? O senhor chegou a ver o vídeo? A questão não é a anistia, é que o Alexandre de Moraes, ele deu penas altíssimas para uma mulher. Eu vou te dar um exemplo, uma mulher que pinchou com batom, perdeu o mané, deu 14 anos de cadeia para essa senhora. Então, assim, eu não estou defendendo aqui que o Alexandre não penalize, não puna quem fez os vândalos lá, quem quebrou tal. Mas quando se passa a dar 14 anos de cadeias, uma multa de 30 milhões de reais, e aí você vê traficantes, assassinos, estrupadores, que entram na cadeia, passam 3 meses e estão fora, você para e você percebe que não há um equilíbrio nesse processo. Não há um equilíbrio. Eu não posso tratar uma pessoa que escreveu uma frase numa estalta lá, num monumento, né? No monumento, da mesma forma que eu vou tratar um cara que é a mente satânica, criminoso, perverso, vive pro crime. Eu não posso. Isso aí é algo que eu particularmente não concordo. É uma coisa que no direito a gente fala de equidade. A gente não, porque eu não exerço, mas né, você tem que ponderar aí as coisas. A balança é justamente para isso. Essa que é a questão. Né? Ele poderia dar 6 meses de cadeia, até 1 ano, dar uma multa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas 14 anos de cadeia, 30 milhões de multa. Isso aí você não... Aí qualquer pessoa que tem cérebro vai avaliar, analisar, vai ver que de fato está fora da normalidade. Pois é. Vamos agora, depois dessa pauta toda nacional, vamos aproveitar esse restinho do nosso podcast para falar sobre as propostas, a conjectura local aqui. Vereador, a gente estava até discutindo lá na difusora sobre a questão da antecipação da eleição da mesa diretora. É algo que já está sendo construído ali. Como é que o senhor está participando desse processo? Já tem um posicionamento definido? Como é que está a sua relação em esse tema? Olha, a eleição, Olavo, é no ano que vem, e está previsto, para ser feita em abril do ano que vem, ou seja, daqui a 1 ano. Eu vejo que anteciparam muito essa discussão, né? O presidente atual, que está hoje presidindo a Câmara, ele se antecipou muito nessa discussão. Hoje tem o Beto Castro, que é candidato
a sucessão do atual presidente. E eu vendo esse cenário, eu tive que também me posicionar, mesmo sabendo que essa discussão ela está muito cedo, e isso acaba gerando inclusive desgastes, né, ali internamente dentro da Câmara Municipal, porque existe ali, acaba que tendo divisões ali internamente. Então assim, tive que me posicionar, coloquei o meu nome à disposição dos colegas e a gente vai evidentemente conversar, dialogar com cada colega para mostrar para eles que assim, a gente tem uma intenção boa, que eu tenho bons projetos para a gente, caso Deus permita, nos dê a honra de presidir a Câmara Municipal, para que a gente venha colocar em práticas. O senhor está pretendendo ser candidato a presidente? Exatamente. E aí já o que já tem agora de concreto? Já conversou com alguns vereadores? A gente tem dialogado, eu tenho conversado com alguns colegas, a gente tem ouvido também e faz parte do processo. Assim, pelo menos o que a gente sabe seria o vereador Beto Castro, você e a vereadora Concita Pinto. Isso. Né? Numa saída dele. Não, mas na verdade ele não vai deixar o cargo para ela. Teria a possibilidade, por exemplo, nessas conversas do Paulo Vitor sair esse ano, não? Não, que eu saiba, não. Porque aí eu acho que eu ouvi algum jornalista ventilar essa questão, mas isso não. Na verdade, a eleição é ano que vem, dá tempo para ele sair e disputar o cargo de deputado, né? Que a gente tem ouvido falar, essa articulação dele em relação a isso. Como é teu relacionamento com o Paulo Vitor? Hoje é só institucional. Te incomoda alguma coisa no posicionamento dele, na forma de administrar a casa, por exemplo? Tem algumas coisas que eu não concordo, né? O quê? Mas o tempo a gente vai, se Deus permitir, a gente vai fazer diferente em alguns pontos. Quais? Olha, por exemplo, trazer uma discussão de eleição de presidência de Câmara 1 ano de antecedência, isso é algo que, para mim, é algo que era desnecessário. Isso gera um desgaste internamente dentro da Câmara, uma discussão internamente, e a gente deveria estar focado, trabalhando, olhando para a cidade, para os problemas que afetam a vida da população, não hoje construindo ali um processo para eleição de mesa de presidência de Câmara. Então, são pontos que eu particularmente discordo do colega Paulo Vitor. A visão da Câmara na cidade só acho que precisa ser trabalhada, porque nas últimas semanas, por exemplo, falta de transparência, eu digo, a presença deles lá, a transparência, e a população já tem, às vezes, até esperado essas notícias ruins, negativas da Câmara. Eu só acho que é algo que seria trabalhado na sua gestão? Se Deus me der a graça de presidir a Câmara Municipal, Deus ser o próximo presidente da Câmara Municipal, a gente vai trabalhar com muita atenção, com muita responsabilidade nesse sentido. Só foi próximo ao prefeito Braide, não é mais? A minha relação com o Braide, ela é institucional, né? Eu trato o prefeito com decência, com respeito, assim como ele me trata. Tem diálogo com ele? A gente conversa pontualmente, a gente se fala, né? Em algumas circunstâncias, mas o nosso diálogo ele é sempre institucional. Qual a avaliação do governo dele até agora? Olha, o Eduardo Braide, na minha avaliação, tem feito um bom trabalho. É bem verdade que precisa melhorar em alguns pontos, né, algumas questões que precisam avançar. Quais? Por exemplo, nós temos que criar condições para São Luís, mecanismo para gerar emprego e renda. Então, a prefeitura da capital, ela tem que furar essa bolha e trabalhar uma política para trazer para São Luís indústrias, empresas para gerar emprego. Nós precisamos discutir a lei de zoneamento da cidade, que é uma lei importante, que vai dar uma outra estrutura para a cidade de São Luís. O Código Ambiental, enfim, tem muitas... O plano diretor, né? O plano diretor precisa ser... Ele já foi aprovado pela Câmara Municipal, mas para ele ser totalmente efetivado, é necessário também a lei de zoneamento. Então, assim, precisa se trabalhar esses pontos
para avançar muito, muito mais. Porque o prefeito ele tem focado muito na questão da mobilidade urbana, tem focado bastante também na questão da saúde, a gente reconhece isso, eu particularmente, inclusive, deixo aqui claro que ele está no caminho certo com relação a isso, mas precisa avançar. Por exemplo, na área do transporte público, precisa melhorar bastante, né? Precisa melhorar. Então são pontos que eu, enquanto vereador, que moro numa comunidade periférica, no bairro popular, que ouço todos os dias a voz da comunidade, da população, os anseios da população, eu tenho esse sentimento. Numa eventual disputa para o governo do estado entre Braide e Felipe Camarão, o senhor optaria por quem? Olha, Olavo, eu sou membro de um partido, o meu partido é União Brasil, e no meu partido tem um líder, que é o Pedro Lucas Fernandes. Então, deputado federal. Quem define candidatura majoritária é o deputado federal Pedro Lucas. O que o partido decidir... O que o Pedro Lucas, com a diretoria do União Brasil, que agora vai federalizar, decidir com relação ao processo de sucessão de 2026, evidentemente eu como aliado do deputado vou seguir a orientação dele. E o deputado é aliado do governador Carlos Brandão, que é parceiro do Pedro Lucas, e o Pedro Lucas é parceiro do Brandão. Então, nesse processo vai se discutir bastante, saber quem de fato é o candidato, se o candidato do governador é o Felipe, se não é, quem vai ser. Sendo o Felipe fica difícil, né? PT. Fica difícil, né? A gente se entende, fica, eu entendo. Digamos que incoerente. E muito incoerente. Então, assim, mas eu não quero, antes, eu não vou aqui claro. A gente antecipar, fala só porque, assim, né? Você é de direita não e aí... Não vou antecipar, mas eu quero deixar claro que eu tenho um partido, que o partido ele tem um líder que é o deputado federal Pedro Lucas. Pronto, então vamos ver como é que vai o andar dessa carruagem, né, da sucessão. Tem alguma pessoa, alguma rejeição que você diga, essa pessoa esquece, não tem cogitação? Eu não voto no Lula nem se me arrancarem 2 costelas das costas. E aqui no Maranhão? É um processo de amadurecimento. Eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que está muito cedo e ainda tem mais de 1 ano e meio para a eleição. Eu posso me precipitar aqui na minha fala e eu não quero me precipitar. Laésio Bonfim. O Laésio é um cara lutador, né? Um homem que tem se esforçado bastante, né? Defendido pautas importantes para o Maranhão. Tem o meu respeito enquanto cidadão. Você acha que a senadora Elisiane Gama perdeu espaço e se afeiçoando mais à esquerda? Você acha que ela consegue um mandato de renovar o mandato de senadora? Olha, eu não faço a mínima ideia. A Elisiane, ela é senadora que a maioria da igreja cristã evangélica no Maranhão votou nela. E aí eu não sei se ela vai conseguir convencer esse segmento para continuar votando nela. Então ela vai ter um trabalho grande, novamente, para poder fazer com que membros das igrejas evangélicas, que eu não falo só Assembleia de Deus, mas diversas outras denominações cristãs evangélicas no Maranhão, ela vai ter que trabalhar muito para convencer o eleitorado a votar nela. A deputada Mical veio aqui e disse que não, esse negócio é difícil, que não acredita muito nessa eleição dela, porque os evangélicos estariam decepcionados, ela disse aqui. Muitos evangélicos estão decepcionados, mas eu não quero aqui, eu não sou aqui juiz, eu não quero aqui dar sentença, ter mais de ano para a eleição, e aí muita coisa pode acontecer. A Elisiane pode, quem sabe, refletir, mudar de rota, enfim. Tem muita água para rolar ainda pelo meio do caminho. Só para finalizar, o senhor acha que a direita aqui no Maranhão é um pouco desunida? Há um desalinhamento? Pronto. Muito grande. A direita, na verdade, é um segmento na política assim, muito, que precisa muito se organizar. Tem muita gente querendo ser cacique, querendo falar grosso, né? E enquanto não houver equilíbrio, maturidade, humildade para se sentar numa mesa, para se discutir o futuro do Maranhão, não projetos pessoais, não questões ali pontuais, mas discutir o desenvolvimento do Maranhão. O Maranhão hoje é o estado
é um dos estados mais pobres da federação, né, do país. Então, precisa-se de pessoas com esse sentimento de trabalhar para melhorar a qualidade de vida do povo maranhense, porque a gente sabe que o governador Brandão está aí daqui a 1 ano e 7 meses, basicamente, provavelmente, deve encerrar o mandato dele, né? Eu não sei se ele vai abrir ou se ele vai entregar para Felipe, ninguém sabe ainda, porque é uma coisa que está ainda muito indefinida, mas o próximo governador, a pessoa que sucedeu o governador Brandão, tem que estar preparado para esse grande desafio, que é continuar trabalhando para melhorar e desenvolver o estado do Maranhão. Maravilha. Vereador, antes da gente encerrar o nosso episódio, deixa eu dar aqui um recado para você aí do outro lado. Você sabe que o nosso programa, nosso Tete a Tete, traz também, além dessas conversas, desse papo aqui, que você acompanha todas as semanas, a gente também traz aqui algumas dicas para você do outro lado. A gente fala agora da De Paulo Estofados, que é uma loja de fábrica que oferece para você sofás, poltronas, puffs e tudo que você precisa para deixar a sua casa ainda mais bonita, aconchegante, para você chegar em casa no final do dia e assistir televisão, assistir o nosso Tete a Tete aí na sua TV e ficar junto com a sua família. Não tem coisa melhor, né? Até porque na De Paulo Estofados você vai ter 1 ano de garantia, o teu sofá ele não vai ficar um buraco. Sabe aquele sofá quando a gente compra ele em qualquer loja e aí não passa 1 ano, 2 anos, você já tem que trocar a espuma, porque a espuma baixa, enfim. Na De Paula não vai ter esse problema, eles utilizam a espuma D33, fabricação própria, você pode escolher o sofá que tá aí, ó, tá pronto para você levar numa loja lá no Renascença e na Coab, ou você pode pegar e instruir, ó, eu quero esse sofá desse tamanho, desse modelo, dessa cor, eles vão fazer do jeito que você quiser. Então aproveita, porque a De Paula Estofados tem os melhores preços, condições facilitadas de pagamento e muita beleza, muita opção para você escolher. Na Coab e especialmente na loja lá no Renascença, que tem ambientes montados para você. Boa dica, De Paulo Estofados. Vereador, chegando agora aos momentos finais, só agradecer a sua participação aqui com a gente. Olavo, é uma honra muito grande, um prazer poder estar aqui interagindo contigo, com os nossos internautas, né, que acompanham aqui o teu podcast. Quero me colocar à disposição, né? Estarei sempre à disposição, caso haja necessidade de vir aqui, conversar, interagir com o teu público. Estou à disposição, quero agradecer o convite que você me fez, agradecer também a Deus a oportunidade de me permitir estar aqui com você hoje, aqui nessa conversa, que eu espero que eu tenha conseguido passar para você aí, tirar suas dúvidas, né? As perguntas que você me fez. E eu, enquanto vereador, estou ali na Câmara Municipal, fazendo o meu melhor, dando o meu melhor. Eu sei que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, não é fácil o trabalho, a gente não tem um poder de executar, o poder legislativo ele é o poder que faz legislar, leis, fiscalizar, ele não é um poder de execução, de fazer, e esse poder legislativo nos cabe estar fiscalizando, né, as ações do poder público, do executivo. Nos cabe criar leis importantes. Aqui eu quero frisar a questão do passe livre estudantil, que a gente apresentou uma lei agora na Câmara Municipal, para que o prefeito de São Luís possa fazer um estudo junto com o governo do estado e possa estar oferecendo aos alunos de São Luís, da cidade de São Luís, a oportunidade, o direito de ir para a escola, né, utilizar o transporte público de forma gratuita. Então, hoje, para um pai de família pagar passagem para 2, 3, 4 filhos para ir para a escola, isso acaba gerando ali uma despesa muito grande dentro da sua renda familiar. Há um impacto financeiro nessa despesa. Então, com base nisso, eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal e o projeto está lá, foi, inclusive, agora, na semana passada, ele foi rejeitado, mas eu já estou reapresentando um outro projeto agora na semana que vem, e a gente vai estar brigando, lutando por essa bandeira, porque eu acho muito justo que os nossos estudantes, os estudantes da cidade de São Luís, tenham o direito de ir para a escola e vir tendo passe livre. Então, o senhor acha que é viável um projeto como esse? Como é que é os recursos? Como é que o senhor está prevendo aí essa... Olha, Olavo, outras cidades do Brasil
já tem o passe livre, já tem o transporte público para os estudantes, né? Então, assim, São Luís ela é uma capital. O que a prefeitura tem que fazer é mapear, fazer o estudo, mapear e ver qual é o impacto financeiro que vai ter para custear esse programa, esse passe livre, e buscar mecanismo para isso, buscar fontes de recursos para isso. Por exemplo, a lei de zoneamento, se ela for aprovada, a Prefeitura de São Luís, a possibilidade de aumentar a receita do município é a probabilidade de aumentar em mais 30%. Hoje o orçamento da cidade de São Luís está em torno de 6 bilhões. Se a gente mexer e aprovar a lei de zoneamento, o Código Municipal de Meio Ambiente, criar algumas leis, a probabilidade da gente ir para 8 bilhões de reais. E o custo mensal desse programa aí, ele está em torno de 30 milhões de reais por mês. Então isso daria em torno de 300 mil reais por ano para garantir aos nossos estudantes o acesso livre no transporte público para ir para a escola e para vir. Porque quando você dá essa oportunidade, você está investindo na educação, você está dando um estímulo, está estimulando, está incentivando. E isso é uma sociedade, a educação ela tem que ser prioridade das prioridades. Não se desenvolve uma cidade, não se desenvolve um estado, não se desenvolve um país sem se investir pesado na educação. Mas você acha que nesse sentido do passe livre não seria bom, por exemplo, o Estado e a União entrarem como, parceiras? Seria, porque assim, tem linhas, tem escolas da rede estadual e também tem escolas da rede federal. Tem linhas de crédito no governo federal, tá certo? Tem linhas de crédito. O Estado tem o transporte semi-urbano, certo? Que trafega dentro da cidade de São Luís. E a Prefeitura de São Luís tem o transporte nosso coletivo. Então, a Prefeitura de São Luís mapeia os seus estudantes, o governo do Estado, nas escolas do Estado, os estudantes do ensino médio, do ensino técnico, profissionalizante, o governo do Estado mapeia, chama as empresas que faz o semi-urbano, a Prefeitura de São Luís chama as empresas do urbano, vê o impacto financeiro e se viabiliza o recurso e se estabelece ali o programa. Só para te ter ideia, agora na eleição passada, colocaram um plebiscito na eleição e o plebiscito foi 90% da população de São Luís é a favor do passe livre estudantil. Porque isso não é um assistencialismo qualquer. Você está estimulando, você está incentivando, você está dando condições para o estudante ir e vir da escola com o direito de passe livre, de forma gratuita. Então, a Prefeitura de São Luís, o Estado, se realmente tiver interesse nessa pauta, nesse projeto, dá para se fazer um estudo e ver o impacto financeiro e de se implantar dentro de São Luís esse programa que eu acho que é um programa importante para os estudantes. Maravilha, quero depois marcar um retorno seu para a gente debater um pouco mais sobre esse passe livre, que é um tema que interessa muita gente. Estou à disposição. Maravilha, obrigado, vereador. Valeu, até a próxima. E a você eu agradeço a audiência, até aí nesse momento. Mais uma vez, coloca o seu joinha aí, comenta, compartilha esse conteúdo, tá? Para o YouTube cada vez mais entender que é um conteúdo de valor. Obrigado! Te espero no outro vídeo, em outro episódio. Aqui do lado estão os episódios que você pode acompanhar, os que passaram aqui no nosso Tete a Tete. Fica com Deus. Tchau, tchau.